Fala, estrategista, beleza? Bom dia. Vamos aquecer as nossas mãos, vamos tomar posse da nossa vitória, vamos visualizar aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas, porque grandes coisas estão por vir. Então, enquanto o pessoal entra, já pega a sua Bíblia aí, nós vamos refletir sobre o que está escrito em Provérbios capítulo 7. Fala da mulher sedutora. Muitos homens têm caído nas ciladas que vem através desse tipo de mulher. E quero preparar a sua vida, você que é homem, para você não cair nessa cilada. E você que é esposa, como ajudar o seu marido a se manter de pé, a continuar firme na fidelidade, na santidade, porque é isso que Deus tem como propósito para a vida de um casal, de um homem temente a Deus. Então, talvez você já tenha ouvido falar de alguma família que foi destruída por conta do adultério, da infidelidade. E o que a maioria das pessoas não sabem é que o que faz com que um homem fique vulnerável a uma mulher sedutora é a sua percepção de mulher, como ele enxerga as mulheres. E eu sei que no Brasil a cultura ela é voltada para o culto ao corpo, a sexualidade, a sensualidade, mas com você que decidiu ser um general do reino, ser um homem de Deus, para você que decidiu ser uma esposa sábia, entenda uma coisa: a queda no que acontece nessa caminhada de fidelidade ao seu cônjuge acontece por falta de preparo. As pessoas não se preparam para alguns acontecimentos. Eu vou citar aqui o exemplo de Davi, o rei Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele foi pego de surpresa, olhando da janela do seu quarto, e viu uma mulher tomando banho, ele não estava preparado para isso. Foi algo que acho que ele nunca parou para pensar: e se isso acontecer, qual vai ser a minha reação? Seja bem-vindo, Vinícius. Vinícius, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Eu estou falando hoje aqui sobre a fidelidade, a vida conjugal e como manter o casal de pé, fiéis um ao outro, extraindo da vida de Davi, do rei Davi, justamente aquilo que ele não imaginava. Ele não estava preparado para lidar com essa situação. Então, se você é homem, qual é a orientação que eu lhe dou? Antes de acontecer, se prepare. Se você for pego de surpresa, se você estiver viajando, estiver em um hotel, estiver na casa de um amigo, estiver em algum lugar e de repente, quando você olha, aparece uma mulher seminua ou nua na sua frente, o que é que você vai fazer? Você já sabe o que você vai fazer? Porque se você não souber e isso acontecer, você vai reagir, e essa reação ela não é inteligente.
porque a reação é química. Então todos os homens têm, a maioria deles tem essa questão do... Vinícius está falando que travou. Voltou, Vinícius? Se voltou, você dá esse suporte aí, por favor. Eu estou num local que a internet não é muito boa, mas eu não vou deixar de fazer, porque eu sei que alguma coisa nessa live vai abençoar algumas vidas. Então, voltou, né? Ok, obrigado. Então, quando você se prepara para algo, você já sabe qual vai ser a sua reação. Eu estava ministrando aqui, orientando, fazendo uma pequena mentoria com alguns homens que estão aqui hospedados, e eu disse a eles o seguinte: a maioria dos homens, quando olham para uma mulher bonita, é automático. A química que sai do cérebro para o corpo é uma química que impulsiona para o desejo, impulsiona para cometer o erro, cometer a infidelidade para aqueles que são casados. Mas quando você já determina o que você vai pensar e fazer quando isso acontecer, você se protege, você minimiza essa possibilidade muito. Então hoje é o que eu ensino para algumas pessoas. Quando você estiver diante de uma mulher e você olha, você tem um olhar de bons olhos. A palavra de Deus diz: aquele que tem bons olhos, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então, tem pessoas que olham para uma mulher como se fosse um objeto sexual, fosse um objeto do sexo apenas. Então, qual é a estratégia para você, quando você olhar para uma mulher? A estratégia é você dizer assim: ali é uma adoradora de Deus. Por quê? Porque você já vê, você vai criar um cenário, você vai visualizar ela adorando ao Rei da Glória, ao Santo dos Santos. E qualquer outra intenção do seu coração que é enganoso cai por terra, porque você já determinou que toda vez que você se deparar com uma mulher, seja ela bonita, enfim, você vai olhar para ela com bons olhos, olhando para ela como uma adoradora de Deus. Você já visualiza ela levantando as mãos, adorando a Deus. Se ela não tiver com a roupa decente, você já enxerga ela com a roupa decente, e o temor toma conta de você. Então você não dá margem para que o seu coração lhe engane. Você vai ter o domínio do seu coração. Hoje em Provérbios, eu estou lendo Provérbios pela data, hoje é o capítulo 7, e fala das mulheres sedutoras. E sempre vai acontecer, independente se você é solteiro ou se você é casado. Mas se você quer viver o extraordinário de Deus, se você quer ter a sua única esposa, sua única mulher, se você quer desfrutar do melhor dessa terra, então não dê margem para outras possibilidades. E a estratégia é essa: tenha bons olhos. Por quê? Porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Enxergue todas as mulheres que não seja sua esposa como uma adoradora de Deus, porque para isso elas foram chamadas, para adorar o Rei da Glória. Então que você pegue essa estratégia e coloque em prática ainda hoje. Mulheres não são objetos de sexo, não são objetos de ostentação, não são objetos. As mulheres são imagem e semelhança de Deus, e quando ela não é a sua esposa, ela é uma adoradora do Rei. Então olhe para elas desta forma e todo o seu corpo será luz. Você não vai cair nesse pecado, nesse mal, e Deus vai lhe honrar com a pessoa certa, na hora certa. Eu vou finalizar essa live. A conexão aqui não é boa, mas não desisto. E eu peço para você também não desistir. Serão lives curtas, de 7 minutos, todos os dias, de segunda a sexta, às 7h07 da manhã. Que Deus abençoe a sua vida e lhe dê um dia iluminado.